Bem-vindo ao estudo do Instituto Bíblico Voxer. Estudo número 6, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Olá, irmãos, graça e paz a todos. Vou estar dando início agora ao capítulo 4. Aproveitei que eu acabei de estudar aqui um pouquinho e acho que eu estou mais gank do que eu estarei amanhã para estar dando essa lição aos irmãos aqui. Então eu vou passar aqui uma lição em cima do capítulo 4 de Mateus, dando prosseguimento ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. Nós começamos no capítulo 1 e chegamos aqui no capítulo 4 de Mateus. E nós vamos falar a respeito da tentação de Jesus. Hoje eu só quero trabalhar 2 versículos apenas com os irmãos. Os 2 primeiros versículos aqui são importantes dentro desse estudo aqui, e depois, posteriormente, estudaremos o restante do capítulo 4 de Mateus. Lembrando que eu estou hoje sozinho, não tenho Caverna, Paulão e nem o Joel para me ajudar aqui nas leituras e nas perguntas. Então eu conto com a compreensão dos irmãos. Ambos estão em band diferente, estão de Hirukin e eu estou de Akin. Mas eu vou então tentar fazer essa semana sozinho para nós darmos prosseguimento ao estudo. Lembrando que você não deve comentar nessa sala nem perguntar aqui. As perguntas são feitas na outra sala. Então, graça e paz a todos e vamos dar início ao capítulo 4. Então, abra a sua Bíblia no capítulo 4 e vai ser feita agora a leitura do capítulo 4 aos irmãos. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então hoje nós vamos fazer a leitura até esse texto que nós acabamos de ler, até esses versos que nós acabamos de ouvir aqui na narração. Até o versículo 11 nós vamos meditar. Mas como eu já adiantei, nós vamos permanecer em 2 versículos apenas deste capítulo 4. O que nós temos aqui é Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Esse é o início do versículo 1 desse capítulo. Ele mostra que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E uma pergunta que surge ao olharmos para esse texto aqui é: como assim foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? Por que o Espírito Santo fez isso com o nosso Senhor Jesus? Por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado? Essa questão nós não conseguimos compreender. Por que afinal ele fez isso com o nosso Senhor Jesus Cristo?
Mas ao olharmos para o Evangelho de Mateus, nós vamos entender qual era o objetivo, qual era o propósito de Mateus em mencionar este fato a respeito do Espírito Santo ter levado nosso Senhor para ser tentado. O que Mateus está querendo mostrar aqui ao relatar isso? Mateus, ele quer mostrar que todos os atos de Jesus, que todos os atos dele era controlado pelo Espírito Santo. Ele estava debaixo do poder, ele estava debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus. Por que Mateus se preocupou em dar esta informação tão óbvia? Essa informação é tão óbvia. É claro que o Messias, que o Cristo, estaria debaixo da jurisdição do Espírito Santo. Por que Mateus ele quer informar isso de maneira tão óbvia? Porque observe o seguinte: a Bíblia fala que Jesus, que o Messias, havia uma promessa no Velho Testamento a respeito do Cristo, e esta promessa, ela dizia que o Espírito Santo estaria sobre o Messias ungido. Então havia essa promessa, e alguém que se levantasse como sendo candidato ao Messias, teria que ter esse sinal, teria que ser alguém guiado pelo Espírito Santo. E como nós já vimos desde a primeira lição, e nós estamos batendo nessa tecla em todas as lições, Mateus escreve o seu evangelho ao povo judeu para apresentar o Cristo como o Messias, para apresentar o Cristo como Jesus como o Cristo, aquele que foi ungido. E nós vimos que era necessário ter algumas características para afirmar, para provar que Jesus era de fato o Messias. Então é esse fato aqui, de que Jesus tinha sido levado, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, Mateus não colocou isso aqui à toa. O propósito dele era mostrar que Jesus está apto para ser o Messias, o Cristo. Observe o que a Bíblia diz no profeta Isaías a respeito desse assunto. Veja aqui a profecia. Eu vou estar lendo para os irmãos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso está em Isaías, texto que foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Jesus, e se tratava de uma profecia messiânica. Então, se alguém levantasse como sendo Messias, teria que estar sujeito ao Espírito Santo, teria que estar sendo controlado, ou seja, teria que estar debaixo da influência do Espírito Santo. Agora vamos para Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21, nós vamos ver uma passagem interessante. O próprio Jesus lendo esse texto aqui. Lucas então diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Então Jesus está na sinagoga num sábado e alguém lhe dá o livro do profeta Isaías. E o que Jesus faz? Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga, então, tinham seus olhos fitos nele. Ou seja, todos ficaram olhando para ele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Então observa que havia uma promessa a respeito do Messias,
de que o Messias estaria sobre o domínio do Espírito Santo. E Jesus, Lucas aqui mostra exatamente que Jesus, ele cumpre esse protocolo, ele cumpre essa exigência da lei e se enquadra dentro desse perfil. Então é interessante isso aqui, logo nesse comecinho do versículo. O Messias prometido do Antigo Testamento, ele tinha que agir sob total influência do Espírito Santo. Esse era apenas mais um sinal, mais uma prova da comprovação de que esse Jesus que Mateus está apresentando, ele é, de fato, o Messias esperado pelos judeus. Certa vez, Jesus expulsando um demônio, ele também diz que ele expulsou pelo poder do Espírito Santo. Por que fala isso? Porque o texto mostra isso, para mostrar que ele pode se enquadrar na figura do Messias. Ele pode ser o Messias prometido a Israel. Então aqui, só começando o versículo, nós vemos que a razão pela qual ele foi levado pelo Espírito Santo, a razão pela qual Mateus menciona isso aqui, é provar que Jesus está apto a ser o Messias esperado pelo povo de Israel. Mas o texto prossegue dizendo que ele foi levado para quê? Para ser tentado. No capítulo anterior, nós vimos João Batista dando testemunho a respeito de Jesus ali no momento do seu batismo. É o que nós já estudamos. Nós vimos que o testemunho de João Batista mostrava que Cristo ele era santo, perfeito. Se os irmãos bem lembrarem, ele chegou até a dizer: olha, eu não sou nem digno de amarrar as suas sandálias. Lá em João, ele fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele diz que é melhor que Cristo cresça, convém que ele cresça e que eu diminua. Lembra que João Batista falou: não, é eu que preciso ser batizado por ti, como é que eu vou batizar o próprio Cristo? Então João Batista, ele deu testemunho da perfeita santidade do Cristo, a ponto de mostrar: olha, você não precisa ser batizado, você não tem do que se arrepender. Eu sim, eu tenho do que me arrepender. Eu preciso ser batizado. Então nós vemos João dando esse testemunho, João Batista. Também, no capítulo 3, nós vimos o próprio Pai dando testemunho de que tem prazer no Filho, no perfeito Filho, no Filho Santo de Deus. Então nós vemos aqui no capítulo 3 testemunhos a respeito dessa perfeita santidade do Messias. Agora, aqui no capítulo 4, Mateus vai mostrar na prática que o Messias é o perfeito santo. Ou seja, esse Jesus, ele é apto para exercer a função messiânica. No capítulo 3, nós vimos testemunhos a respeito da santidade do Cristo, do Messias, do próprio Jesus. Agora nós vamos ver isto na prática. O que nós temos no capítulo 4 é uma prova histórica da santidade do Cristo. Então ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele vai dar provas da sua perfeita santidade. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, e em tudo ele não pecou, ele não errou, ele não cometeu nenhum pecado. E aqui nós vemos uma prova prática da sua perfeita santidade. Nós vemos aqui que ele é aquele sumo sacerdote. Nós vemos aqui que ele é o Cordeiro de Deus, apto para nos substituir na cruz, porque era necessário exatamente um sacrifício perfeito. Mas nós temos que, ao olhar para esse texto, olhar para nós também. Com relação a nós, a tentação ela é um tanto quanto diferente. Por quê? Porque Jesus, ele não pode ser tentado internamente. A tentação de Jesus, ela é uma tentação externa. Já com relação a nós, a nossa tentação não é simplesmente externa, mas também interna. Porque dentro de nós temos uma natureza que foi corrompida, uma natureza caída, uma natureza totalmente depravada. E essa nossa natureza depravada, essa nossa natureza caída, ela tem tendência, ela sempre vai correr para o pecado.
ela nunca vai fugir do pecado. E essa natureza dentro de nós, ela faz com que nós mesmos sejamos fontes de tentação. O diabo não é a única fonte de tentação para os crentes. Infelizmente, tem muitos crentes que ficam jogando a culpa no diabo. Ele cai, peca. Quem que é o culpado? O culpado foi o diabo. Eu pequei porque o diabo me tentou, que eu não resistia. Quando que, na verdade, nem sempre o Satanás, o diabo, ele é a única fonte da tentação. Às vezes somos nós mesmos fonte de tentação. O diabo só pode tentar você naquilo que você gosta, naquilo que você tem prazer. Então você não tem como única fonte de tentação o diabo. Você tem você também como fonte de tentação. Veja que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Aqui não fala do diabo. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então observa que Tiago estabelecendo uma outra fonte de tentação. Aqui não está falando do diabo. Então, depois sendo tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, ou seja, o seu mau desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O que Tiago está mostrando aqui? Que a fonte do pecado nem sempre é Satanás. A fonte da tentação nem sempre é o diabo. Aqui, no caso, é o nosso mau desejo. Isso só é possível porque ainda temos uma natureza caída. Então, quando você ora dizendo: Senhor, livra-me do mal, inclua você nisso também, tá? Se coloque nesse mal, porque você, como diz John Piper, você é seu maior inimigo. Quem é seu maior inimigo? O diabo? Não. Seu maior inimigo é você. Se você não tivesse essa sua natureza caída, a tentação seria minimizada para você. O diabo usa a sua própria natureza caída, o seu próprio mau desejo, e com isso ele exerce uma tentação mais violenta sobre você. Então a sua própria natureza, ela ajuda Satanás na sua própria tentação. Então, em última análise, não é o diabo o responsável sempre pelas tentações. Ele tenta sim, ele é fonte de tentação, mas ele não é a única. Quando você cai no pecado, você deve lembrar que esta tentação tem origem não só no diabo, tem origem em você mesmo, ok? Então aqui é só essa consideração a respeito da pessoa de Cristo e a tentação relacionada a nós. Cristo não teve essa tentação interna, porque ele não tem essa natureza caída que nós temos. Nós já estudamos isso, nós vimos que Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, e mesmo a sua natureza humana, ela não é uma natureza pecadora. Jesus não herdou o pecado de Adão, ok? Então fica aqui só essa observação. Nós temos também nesse primeiro versículo a expressão diabo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Alguns irmãos vão falar: crendo aos padres, né? Muda de assunto, não fala desse cabra, não fala desse encardido, não. Alguns nem querem falar o nome dele. Mas nós não devemos nos preocupar com o fato de citarmos o nome diabo. A pergunta que nós temos que fazer é: quem é o diabo? Quem é esse personagem que aparece no capítulo 4 de Mateus exercendo uma tentação ao nosso Senhor? Da onde surgiu este personagem? Essa é uma pergunta que deve ser respondida, porque dentro da igreja, infelizmente, dentro das igrejas modernas protestantes, há muitas confusões a respeito da pessoa do diabo,
a respeito dos limites do seu poder. Tem sido dado uma ênfase exagerada a respeito do diabo. O diabo tem sido o centro dos cultos cristãos. Essa aí surgiu no meio da igreja moderna. Deixa eu só segurar meu pássaro aqui, senão ele não para de gritar. Surgiu no meio da igreja moderna uma ênfase dada à questão da batalha espiritual. Essa questão da batalha espiritual surgiu há mais ou menos 30 anos atrás. Essa doutrina de batalha espiritual. E isso gerou muitos livros, muitos comentários, muitas conferências, e isso trouxe certamente confusões na cabeça dos irmãos. Certamente nós não negamos o fato de termos uma batalha espiritual. De fato, Satanás, os seus anjos são nossos inimigos e nós estamos em constantes batalhas com ele. Mas essa ênfase exagerada dada a Satanás e aos seus anjos, isso aqui não cabe dentro da norma do culto cristão. Infelizmente, Satanás tem sido o personagem principal dentro de algumas igrejas evangélicas. Isso é muito perigoso, tá? O culto que nós prestamos, ele é o culto a Deus. Infelizmente, Satanás ganha espaço dentro das igrejas. Você vai assistir alguns cultos em algumas igrejas, falam-se muito pouco a respeito da obra de Cristo, a respeito do Evangelho, a respeito do próprio Deus. A maior parte do tempo no culto gasta expulsando demônios, fazendo entrevista com os demônios, e repreende daqui, e amarra ele dali, e ficam aí fazendo essas tolices com os demônios aí. E com isso acabam tirando todo o enfoque do culto. O culto tem que ser prestado ao nosso Deus. O culto não é prestado a Satanás. O que nós vemos dentro desse movimento de batalha espiritual que surgiu há 30 anos atrás é a questão do dualismo. Há irmãos que pensam que há um dualismo entre Deus e o diabo, ou seja, Deus e o diabo estão ali lutando desesperadamente. Deus está se esforçando ao máximo para vencer e ele está lá lutando, o diabo está quase vencendo, mas aos 45 minutos do segundo tempo Deus vai lá, resolve a parada e vence o diabo, e ufa, quase que Deus não consegue vencer o diabo. Parece-me que os irmãos têm tido essa visão, muitos irmãos, inclusive os neopentecostais. E esses irmãos estão dando aí, atribuindo poderes demasiados, exagerados a Satanás, quase que comparando Satanás ao poder de Deus. A Bíblia não mostra Satanás com todo este poder. Satanás diante de Deus, como Saião diz, é como um pitbull amarrado na coleira. Deus fala pega, ele pega. Deus fala fica quieto, ele fica quieto. Até mesmo Satanás, ele é obrigado a se submeter a Deus. Ele não pode fazer nada além daquilo que Deus permite. Deus está no total controle das forças do mal. Deus, ele é soberano até sobre o diabo. Então o diabo não é um ser independente, não é um ser que age quando ele quer, que luta contra Deus. Ele só pode agir dentro do limite que o próprio Deus dá. Ele só pode agir nesse espaço que Deus permite ele agir. Quando Deus fala fica quieto, ele vai e fica quieto. Quando Deus fala pode ir, ele vai e pode ir. Nós vemos nas Escrituras, até mesmo no Antigo Testamento, que Deus até mesmo usou a força do mal para alguns propósitos específicos que nós não vamos tratar aqui nesse momento. Então o que nós estamos vendo é que essa questão de batalha espiritual tem gerado muitas superstições a respeito desse assunto, do assunto do diabo, e por isso nós precisamos compreender. E qual é o melhor lugar para nós encontrarmos respostas a respeito desse assunto? Será que é nas influências do baixo espiritismo? Será no candomblé?
Será nas igrejas neopentecostais? Sei se alguém aqui já viu, mas algumas pessoas, e isso você pode perceber dentro de alguns livros de batalha espiritual, eles chegam até a dar nomes aos demônios. Zé Pilintra, Tranca-Rua, Exu Caveira. Eu já fui uma vez no Brasil em um culto onde o pastor ele repreendia tudo esse tipo de nome aí, né, que eu nunca tinha visto na minha vida. Sai daqui, Exu Caveira, Zé Pilintra, não sei das quantas. E da onde que vem esses nomes? Será que esses nomes eles estão nas escrituras? Você encontra esses nomes nas escrituras? Evidente que não. Esses nomes vêm da onde? Esses nomes vêm do candomblé, do baixo espiritismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. O que tem a ver o candomblé com o cristianismo? Então os crentes aí, infelizmente, pegaram aí os nomes que o baixo espiritismo deram a esses personagens e acabaram trazendo para dentro da igreja. Talvez você já viu até cultos onde pastores usam aquelas roupas brancas que ficam muito parecidos com os pais de santo. Eles acreditam que a roupa em si tem algum poder especial sobre o poder do mal. E isso também é uma ideia do candomblé. E veja então que a religião afro tem invadido as igrejas, principalmente as neopentecostais. Mas não é aqui que nós encontramos respaldo para a questão de Satanás. Onde é que nós encontramos? Bom, nós somos crentes, nós somos cristãos bíblicos. Então, é dentro das escrituras que nós vamos encontrar respostas a respeito da pessoa do diabo. Nós não temos muitas passagens falando do diabo. A Bíblia não se preocupou tanto em falar desse personagem. É um personagem secundário. A Bíblia se preocupou mais em falar a respeito do próprio Cristo, da obra salvadora de Deus através de seu Filho Jesus. E o diabo não aparece muito. Mas nós temos alguns textos que falam a respeito do diabo. E é exatamente nesses textos, nesses poucos textos, que nós encontramos respaldo bíblico. Mesmo que não seja totalmente completo ou exaustivo, mas o pouco que nós temos é aquilo que nós devemos nos contentar, não buscar em outros autores, em outros livros, em baixo espiritismo. Nós temos que buscar nas escrituras e somente nela. Ela é a nossa única regra de fé. E onde é que nós encontramos mais referências ao diabo? Nós temos no capítulo 12 de Apocalipse aquilo que nós chamamos de a cartilha do inimigo. Aí, se você quiser aprender mais sobre Satanás, Apocalipse 12, ele vai falar bastante a respeito dessa força maligna que surgiu aqui no capítulo 4 para tentar Jesus. Apocalipse 12, versículo 7 diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, dentro dessa passagem, nós temos alguns nomes dados a esse personagem que aparece no capítulo 4. E esses nomes caracterizam o caráter desse personagem. Então nós vamos ver a cartilha do inimigo nesse capítulo aqui. O texto mostra que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O primeiro título que é dado aqui nesse texto ao diabo,
a Satanás é o termo dragão. O que isso significa? A ideia de dragão sugere sagacidade, a ideia de fúria, de ódio, a ideia de força. É isso que está por trás do termo dragão. O dragão, ele representa essas ideias. Então, o texto está mostrando que Satanás, que os anjos que lutaram lá no céu, eles eram fortes, tinham ideia de fúria, eles tinham ódio, eles eram sagazes. E por isso eles foram, obviamente, lançados fora do céu. Então nós temos aqui a primeira descrição que o chama de dragão, que dá essa ideia de força, fúria, ódio, sagaz. Depois o texto mostra que a antiga serpente é aquela que se apresentou nesse formato no Jardim do Éden. Ele está fazendo uma referência ao momento da queda, onde esta serpente, esse dragão, enganou os nossos pais, Adão e Eva, os induziram ao erro ali no Jardim do Éden. Então ele mostra que ele é esta antiga serpente que está desde o princípio enganando os homens e se levantando contra tudo que é de Deus. Nós temos também a expressão diabo, que aparece também lá no texto que nós lemos. Foi levado para ser tentado pelo diabo. É esse título que aparece. E a palavra diabo significa caluniador. É um termo grego, diabolos, que significa caluniador, ou seja, aquele que levanta falsas acusações. É bom lembrar que em determinado momento o próprio Judas foi chamado de diabo, ou seja, de caluniador. Então nós temos aqui também esse título dado a esse ser espiritual. Depois o texto diz que ele é também Satanás. Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Então Satanás é aquele adversário, aquele que se levanta contra tudo que é de Deus, se levanta contra o próprio Deus, se levanta contra o povo de Deus, ou seja, se levanta até mesmo contra nós. Então ele é o caluniador, o nosso inimigo adversário, ele é aquela antiga serpente que apareceu no Jardim do Éden, ele é também aquele dragão que tem força e fúria e é totalmente sagaz. Mas o versículo também diz, no versículo 10, que ele foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus. Então ele também é o nosso acusador. O texto é muito legal, que ele mostra que Satanás está diante de Deus nos acusando dia e noite. Ele é o nosso acusador. Portanto, se você que está na igreja, que pertence a uma igreja, você tem esse costume de ficar acusando os seus irmãos, então saiba que essa sua atitude, ela é a mesma atitude de Satanás. Você está revelando ter uma natureza semelhante à de Satanás. Portanto, pare de acusar seus irmãos em Cristo. Quem acusa aos irmãos é o próprio Satanás, é o próprio diabo, e não deve ser você. Então, se você tem costume de ficar acusando os outros, abandone urgentemente essa prática. Então, aqui falei um pouco do diabo, um pouco dos seus nomes. É evidente que em outros textos nós encontramos também referências a ele, falando do seu caráter, mas aqui eu penso que é o suficiente para nós entendermos um pouco. O mais importante é você entender que o diabo existe de fato, é uma força maligna que se levanta contra você, mas que ele não é a ênfase do evangelho, não está nele, ele não é o personagem principal, ele não deve fazer parte dos nossos cultos. Nós não devemos ficar preocupados com essa questão de exorcismo, isso não deve ficar permeando a nossa cabeça. A nossa cabeça, ao se reunir no domingo, é para cultuar, é para prestar louvores a Deus. Mas nós vimos aqui que esse personagem de fato existe. Agora o versículo 2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O Granconato diz que esse é um dos textos mais óbvios das Escrituras.
Porque é óbvio que alguém que jejua 40 dias e 40 noites sente fome, né? É uma coisa muito óbvia. Mas eu já ouvi algumas pessoas afirmando o seguinte: bom, é fácil para Jesus jejuar 40 dias, 40 noites, é muito fácil para ele, afinal de contas, ele é Deus, ele é poderoso, e para ele é tranquilo. Deus, evidentemente, não sente fome, então Jesus estava lá tranquilo. Cuidado com essas ideias. Nós já vimos aqui no estudo anterior, e você pode aí pelo YouTube dar uma lida, dar uma ouvida de novo, ou pelo Vox voltar alguns estudos atrás. Nós aprendemos que Jesus, ele é 100% humano, ele é 100% divino. Essas duas naturezas estão perfeitamente unidas a ele. E por ser humano, ele partilhou das mesmas necessidades, dos mesmos sentimentos que nós, os humanos, temos. Ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu dor, ele sentiu todas essas coisas. Ele era perfeitamente humano. Então rejeite essa ideia de que a tentação foi assim algo fácil para Jesus. Foi algo que, para ele é fichinha, ele é Deus, ele não sofreu nada, para ele estava tranquilo ficar ali sem comer. Evidentemente ele não sentiu fome, então rejeite essa ideia. Isso é errado. Apesar de ser impossível Jesus cair em pecado, a sua tentação foi real. Apesar de ser impossível que ele caísse em pecado, mesmo assim a sua tentação ela foi real. Ele de fato sentiu fome ali naquele momento de jejum, naquele momento de tentação. O fato é que muitos irmãos se escoram aí nessa ideia para evitar de buscar santificação ou até mesmo no seu desleixo para com a piedade, né? Jesus conseguia porque ele era Deus, eu não consigo, eu não sou Deus, eu não consigo. E os irmãos acabam dando essa desculpa esfarrapada, que não seja o caso dos irmãos do Voxer. E o texto diz: depois de jejuar. Jesus estava jejuando. Nós vemos essa menção aqui. O que é o jejum? A pergunta que o Joel faria se estivesse aqui é: como é que o jejum deve ser feito? Qual é o princípio por detrás do jejum? E nós precisamos responder essa pergunta, porque hoje em dia pouco se fala a respeito desse jejum. Não se fala muito a respeito desse jejum, não se explica muito o que é esse jejum, mas esse jejum ele é realizado por diversos irmãos, e a maioria deles com uma compreensão um pouco equivocada. Eu quero então falar um pouco do jejum, pois nos dias de hoje se fala muito desse assunto, mas pouco se compreende o que realmente é o jejum. O jejum do dia de hoje, que nós vemos dentro das igrejas protestantes, mais se parece com uma penitência romanista do que propriamente o jejum das Escrituras. O que nós vemos hoje por trás do jejum são superstições, são ideias que foram inventadas por pessoas, e como o povo infelizmente não mais julga o que é dito, aceitam de bom grado o que é dito dos púlpitos, então creem abertamente e, para desgraça geral, propagam essas ideias errôneas. Mas nós estamos aqui para aprender o que é o correto. O jejum praticado hoje não é o jejum praticado pelas igrejas históricas e pelo Novo Testamento. Nós não praticamos, infelizmente, esse tipo de jejum. Nós criamos um novo jejum e nós praticamos aí achando que está correto. Vamos entender aqui o princípio por detrás do jejum. Há um princípio por trás do jejum, e é esse princípio que nós devemos aprender, nós devemos nos apegar. E nós vamos ver então que esse princípio não está por detrás do jejum atual. Primeiro, o que pensam as pessoas a respeito do jejum? As pessoas hoje pensam que apenas ficar sem comer é jejum.
A pessoa acorda, não toma café, fica dia e noite sem comer, aí uns 2 dias ou um dia que seja, e ela pensa que isso é jejum. Somente pelo fato dela se abster de alimento. Primeiro, isso não é jejum. Isso talvez você possa chamar de regime, mas não chame isso de jejum. Ficar simplesmente sem comer não é jejum. Há pessoas que falam, vou fazer jejum, deixam de comer, vai trabalhar, faz seus afazeres de casa, não faz nada de diferente, apenas deixa de comer e acha que está jejuando. Jejum não é isso. Nós vamos aprender o que é o jejum. O que é o jejum. Talvez você chame isso aí, como eu disse, de regime. Fala, vou fazer regime, não vou comer o dia inteiro. Mas não chame isso de jejum. Há também uma ideia errônea de jejum. Há pessoas que fazem aqueles jejuns de determinados alimentos. Isto também não tem nenhuma base escriturística. Vou fazer jejum de doce. Vou fazer jejum de café. Vou fazer jejum de cebola. Vou ficar sem comer cebola durante um mês. E eu estou jejuando. Isso não é jejum. Isso mais se parece com uma penitência que você está fazendo e que também não tem nenhum respaldo bíblico. Abandone essa prática. Não dá para fazer jejum de determinadas coisas. Jejum não é isso. Não é você se abster de alguns alimentos. Há pessoas que pensam que o jejum é uma greve de fome. Você chega diante de Deus, com cartaz lá na porta dos céus e fala assim, estou em greve, não vou comer até que eu receba meus direitos. Aí você vai lá e pede alguma coisa. Eu vou fazer jejum para mim ganhar um carro novo. E você para de comer aí durante uns dias para você ganhar um carro novo. Jejum não é uma moeda de troca. Você não deve usar o jejum como essa moeda de troca. O jejum não é para isso. Ok? Essa ideia está errada. Jejum, você não é um sindicalista lá exigindo seus direitos. Vou ficar em greve de fome, aí Deus vai ficar olhando para você, coitadinho dele, ele não está sem comer, ele vai morrer de fome, então vou aumentar o salário dele, eu vou dar algum benefício para ele. Isso não é correto. O jejum ele traz benefícios para nós, mas o jejum não traz esse tipo de benefício. Você não deve jejuar em troca de favores. O que eu já ouvi também de alguém que quando está jejuando, a pessoa depois fica se gabando do acontecido. A pessoa só ganhou aquilo porque eu jejuei. E isso está errado, né? Não é uma moeda de troca, o jejum. Jejum bíblico não é isso. Se você está acostumado com essa prática, então abandone isso. Se você fez isso até agora, você só fez regime, você não fez nenhum jejum, ou você talvez fez uma penitência, mas você não jejuou de acordo com a Bíblia. O jejum, ele tem a sua origem lá no Antigo Testamento. E eu não vou abordar todos os textos, porque o assunto é muito amplo e a minha ideia não é aqui. Mas o jejum, ele surgiu no Antigo Testamento, e eu só vou mostrar aqui as situações em que o povo jejuava. E você vai ver que por trás dessa situação sempre tinha o mesmo princípio. O Antigo Testamento nos mostra então essas situações do povo jejuando. E estas situações, elas estavam relacionadas com, primeiro, confissões de pecado. Então, quando o povo era confrontado pelos profetas, eles entendiam que estavam em pecado, então eles confessavam os seus pecados, colocavam panos de saco que simbolizava a humilhação, e eles jejuavam ali também. Depois nós vemos que quando o povo estava em situação de profunda tristeza, também eles jejuavam. Você vê quando o povo está no cativeiro, quando o povo está preso, perdeu o templo, eles então numa situação de tristeza profunda, o povo se reúne e começa a jejuar também.
Nós vemos também no Antigo Testamento que eles jejuavam pela busca de orientação e ajuda divina. Nós vemos nas páginas das Escrituras do Velho Testamento que quando o povo está em busca de uma direção, não sabe qual é o caminho a ser tomado, então eles buscam ajuda divina e eles fazem então esse jejum também. Então nós vemos aqui no Antigo Testamento essas 3 aparições do jejum. Quando o povo confessa os seus pecados, percebendo que estão em pecados, quando eles estão em tristeza profunda e quando estão buscando a orientação de ajuda divina. Todas essas 3 situações que eu mencionei, todas elas levavam o povo a ter um senso de dependência. Então, esse princípio aqui tem que permear o seu jejum hoje, o senso de dependência de Deus. Porque, observe aqui, confissões de pecado. O povo descobria que estava em pecado, que estava em falta com Deus. Então, eles estavam aqui longe, afastados de Deus. Então eles tinham esse senso de que precisavam depender de Deus para perdoar os seus pecados. Depois nós vemos que quando eles estavam em situação de profunda tristeza, era porque algo muito terrível havia acontecido com eles. Então eles estavam dizendo, tendo o senso de dependência: Senhor, estamos dependendo de Ti para nos livrar dessa situação, desse cativeiro, ou de qualquer outra coisa que esteja acontecendo. Depois também, quando eles estavam buscando algum tipo de orientação divina, isso evidentemente mostrava senso de Deus. Senhor, nos dá essa direção, qual caminho nós devemos seguir. Então o jejum ele apontava para o senso de dependência do povo de Israel. Já no Novo Testamento, nós vemos a aparição do jejum em cerca de 30 vezes. E nós não vamos encontrar nenhuma passagem, nenhuma sequer, que sugira que o jejum não deva ser praticado pelos crentes. Às vezes há pessoas que acham que o jejum era algo do Antigo Testamento. Nós não vamos ver nenhuma ideia que sugira isso. Não há nenhuma passagem que sugira que o jejum seja algo sem importância e que deva ser negligenciado pelos cristãos. Nós temos aqui no Novo Testamento várias passagens que nos mostram de maneira clara que o jejum é requerido e que o jejum tem importância muito relevante. Lembrando que o jejum está intimamente ligado à oração. O jejum e a oração estão sempre de mãos dadas. E se você observar o capítulo 6 de Mateus, que nós vamos estudar mais para frente, você vai ver Jesus tratando no capítulo 6 da oração, e depois, quando ele termina, ele começa no 16 a tratar a respeito do jejum. Então observa que Jesus coloca o jejum lado a lado com a oração, mostrando assim a sua importância. E se você observar Mateus, no capítulo 6, você vai ver que Jesus toma como certo que o povo jejuava. O que ele diz? Quando jejuares, ou seja, eles jejuavam, mas agora quando vocês jejuarem, façam dessa maneira que eu estou ensinando aqui. E ele ensina. Então Jesus já ele entendia que o povo estava jejuando. Com isso ele enfatiza que o jejum ele é importante, está lado a lado da oração. Há alguma diferença entre o jejum do Novo Testamento e do Antigo Testamento? Sim, há uma diferença. Qual é a diferença? A única diferença está no fato de o Novo Testamento você não tem uma promulgação de dias específicos para o jejum. No Antigo Testamento existia um dia, havia um jejum que era dado a um dia específico. Lá em Levítico, se você observar, você vai ver que havia um dia específico e todo Israel era obrigado a se pôr nessa posição de jejum. Então havia aqui no Antigo Testamento uma promulgação, uma lei a respeito de um dia específico. Mas no Novo Testamento nós não temos essa promulgação de uma lei, de um dia específico. Então nós podemos jejuar a qualquer momento e não precisamos obedecer criteriosamente um dia.
Nas Escrituras, olhando para o Velho e para o Novo Testamento, há alguns tipos distintos de jejuns, e nós precisamos entender isso. E eu separei 4, foi o que eu encontrei aqui. Há os chamados jejuns públicos, ou seja, esse jejum que eu acabei de mencionar, que era convocado por dias especiais no Antigo Testamento. Então todo o povo tinha que se pôr em jejum naquele dia. Por exemplo, no dia da expiação, era um dia que exigia isso. Depois, havia aqueles jejuns privados. O que são esses jejuns? Esses jejuns privados são aqueles jejuns que os indivíduos faziam de forma voluntária. Escolheu um dia para fazer jejum e simplesmente isso, escolheu, foi lá e fez. Não há nenhum mandamento, nenhuma obrigação, e é assim que tem que ser para nós no Novo Testamento. Dentro do jejum nós temos o que nós chamamos de jejum total. Esse jejum total é você se abster de todo tipo de alimento. Quando eu falo todo tipo de alimento, de ingestão de algum alimento, eu estou falando até mesmo da própria água. Você se abster de tudo, você não vai pôr nada na sua boca. Você vai dedicar esse dia somente para leitura, meditação e oração. Não é um jejum muito aconselhável, esse jejum de você se abster do líquido, da água. Por quê? Porque o organismo ele necessita de água, e faz muito mal você ficar sem água. Faz mal para o seu organismo, e o ser humano não resiste a muito tempo sem água. Então não é um jejum para que você faça por um longo período de tempo, por mais de um dia. Isso não é muito aconselhável. Então tome um pouco de cuidado aqui também, olhando para a sua saúde, para que você não se prejudique. E há o jejum parcial. Esse sim é o jejum que você pode ingerir líquido, água no caso, né? Não vai fazer jejum e bater um suco de abacate, um suco de banana com leite. Eu estou bebendo só líquido. Isso também não vale, né? Isso é covardia. Assim não dá para brincar, não. Jejum, então, parcial, você pode ingerir água. Segundo os estudiosos, provavelmente foi esse tipo de jejum que Jesus fez, porque o texto mostra que aos 40 dias, depois de 40 dias, ele sentiu fome. O texto não mostra que ele sentiu sede, e também pelo fato de que nenhum ser humano poderia suportar 40 dias sem água. Sem alimento é comprovado de que pode aguentar, mas sem água é inviável. Então, segundo os estudiosos, aí Jesus realizou esse jejum parcial. Então são só esses 4 tipos de jejuns que existem dentro do Novo e Velho Testamento. O público, que é do Velho Testamento, exclusivo do Antigo Testamento, aquele que era convocado todo o povo para fazer. E os jejuns privados, particulares, que nós temos tanto no Velho quanto no Novo. E esse jejum ele era dividido em duas partes: o jejum total e o jejum parcial. Ok? Então nós temos esses 2 tipos aqui. Eu vou fazer a pergunta de novo aqui. Existe jejum parcial de determinados alimentos? Por exemplo, posso fazer jejum de chocolate? Não posso. Essa ideia não é bíblica e não condiz com o princípio do jejum. Não condiz. Nós vamos entender aqui agora qual é o princípio por trás do jejum, e vai ficar fácil nós entendermos essa questão. Princípios por detrás do jejum. No Novo Testamento nós temos poucas menções a respeito do jejum, ou seja, na verdade nas epístolas nós encontramos muito pouco, se não me engano 3 citações apenas a respeito do jejum, e essas citações não são esclarecedoras a respeito desse ensinamento. O apóstolo Paulo não gastou tempo para explicar o que é o jejum. O povo judeu já estava acostumado com o jejum, eles sabiam o que era, então Paulo não precisou explicar o jejum. Então nas cartas de Paulo nós não temos uma compreensão muito clara do que é o jejum, mas nos evangelhos nós podemos perceber esse ensinamento de maneira mais clara. Nós vamos ver alguns conselhos, algumas atitudes que nos ajudam nessa prática. Vamos ver aqui as diretrizes cristãs acerca do jejum. Bom, tem um texto aqui, na verdade eu deveria ler
esse texto nos outros evangelhos também, que fazem referências à mesma citação. Mas como nós estamos estudando Mateus, eu vou ficar com o texto de Mateus. Mas eu vou, a hora que eu der os princípios, vai estar, obviamente, abrangendo também os outros livros sinópticos. O texto que traz orientações aqui a respeito desse assunto é Mateus capítulo 6, 16 e 18, que é o Sermão do Monte. Jesus está falando a respeito do jejum. E Jesus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Então nós temos dentro dessa passagem algumas observações que eu quero fazer com os irmãos. Primeiro, Jesus espera aqui que os seus discípulos façam jejum. É de se esperar isso. Jesus diz: quando jejuarem, ele já havia tratado da oração, mostrando para eles que eles estavam orando e a maneira como eles deveriam orar. Agora Jesus está mostrando para eles que eles jejuam, mas que eles devem jejuar não como os fariseus faziam, não como os hipócritas faziam, mas um jejum que não visasse a aparência. Então nós observamos aqui que se espera que os discípulos de Cristo façam jejum. Então, se você é um discípulo de Cristo, espera-se que você também faça jejum. Segundo, o jejum deve ter o propósito piedoso de agradar a Deus e não de buscar a admiração dos homens. Veja o versículo 17 e 18. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça que vocês estão jejuando. Então, para que não pareçam que vocês estão jejuando. Então, mude o rosto, lave o cabelo, arrume o cabelo, lave o rosto, né? Não lave o cabelo não, para que não pareça. Por quê? Você não deve ficar se mostrando que está jejuando. O que nós observamos hoje é que os irmãos eles têm prazer de compartilhar que estão jejuando. A pessoa tem o prazer de mencionar que está jejuando. Como eu já disse, uma certa vez uma pessoa estava em busca de um favor de Deus, e ela, tendo essa compreensão de que o jejum é uma troca, então ela pediu para alguns irmãos orar para que ela conseguisse determinado favor. E beleza, ela conseguiu, Deus deu, não porque foi feito o jejum, mas Deus deu. Deus concedeu esse favor. E essa irmã então foi compartilhar no grupo familiar que ela havia recebido então essa bênção de Deus que ela tanto queria. E quando ela compartilhou isso, uma outra irmã disse: mas é claro que você ia conseguir isso. Pelo tanto que eu jejuei por você, é lógico que Deus ia te dar. Ou seja, parece que Deus foi obrigado a responder a irmã. A irmã fez jejum e Deus falou: puxa, eu não queria dar, mas eu vou ter que dar. A irmã jejuou tanto, tadinha, que ela merece. Então eu vou ter que dar. Então observe que talvez numa atitude inocente ou não sei, não vou julgar, mas acaba exaltando a irmã. A irmã acabou se exaltando aqui: olha, eu jejuei pra caramba, eu jejuei muito, e Deus obviamente me atendeu. Ou seja, se colocou numa posição que o texto diz que nós não devemos fazer. O nosso jejum, ele deve ser um propósito piedoso. Nós não devemos buscar agradar aos homens. Não devemos jejuar para mostrar aos homens que nós somos mais santos do que eles. Nós não somos. Aliás, porque nós somos miseráveis pecadores, é que nós precisamos jejuar. Porque o jejum nos coloca exatamente diante de Deus. Nós ali, o povo de Israel, quando estava em pecado, quando estava em situações ruins, é que eles iam buscar a Deus. Exatamente porque nós somos depravados totalmente, a nossa natureza é caída, é que nós precisamos jejuar. E não há nenhuma vanglória em exercitar tal atividade.
Se nós conseguimos e temos capacidade de fazer o jejum, é porque Deus, através do Espírito Santo, nos capacitou a fazer isso. E nós devemos ser humildes e não nos vangloriar ao jejuar. Não seja um fariseu. Não queira mostrar aos outros que você está jejuando. Tá? De repente o irmão vai na casa do outro bem na hora do almoço. Só para o irmão oferecer comida para ele dizer, não, hoje não, que hoje eu estou jejuando. Não faça esse tipo de coisa. Depois nós vemos, no texto que nós lemos, que há uma recompensa divina para a prática do jejum. O texto diz, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Não pense aqui que essa recompensa é uma troca de favor. Não pense que Deus vai dar uma balinha para você porque você deu a patinha, porque você se submeteu, porque você fez alguma coisa. A ideia aqui não é essa. Nós recebemos de fato alguns favores de Deus numa recompensa, mas essa recompensa não é uma recompensa material. A ideia do jejum, o princípio por trás do jejum não é esse. Quando nós nos dedicamos ao jejum, qual é a melhor recompensa que nós recebemos? A melhor recompensa é que nós nos santificamos. A melhor recompensa que nós temos é que nós, depois de jejuar, nós temos o prazer de ter estudado, de ter meditado, de ter crescido espiritualmente pela meditação da palavra. Nós crescemos em intimidade com Deus por causa do tempo que nós gastamos em oração. Então, a maior recompensa que nós recebemos por causa do jejum é esses benefícios, e não há outro benefício melhor do que esse. Em quarto lugar, o jejum não está preso a um ritualismo legalista. Jesus, aqui nesse texto, está combatendo os fariseus, a mentalidade farisaica a respeito do jejum. Eles acabaram criando, por trás do jejum, um legalismo ritualista. Para eles, se tratavam mais de um ritual do que propriamente de um momento de humilhação, do que propriamente do jejum que era estabelecido no Antigo Testamento. Então nós não devemos ficar presos a esses ritualismos legalistas. Nós devemos fazer o jejum de maneira natural. O nosso jejum tem que ser uma decisão natural nossa, uma decisão espontânea, não algo obrigado, algo imposto. Infelizmente, existem igrejas que obrigam seus membros a fazer jejum. Nós não devemos obrigar as nossas ovelhas a fazer nada nas Escrituras. Nós não obrigamos ninguém. O que nós fazemos é ensinar os princípios e incentivá-los a fazer. Posso reunir a igreja e fazer um jejum coletivo com a igreja? Depende. Desde que eu não obrigue os irmãos a fazer isso, ok, eu posso fazer. Agora, se eu obrigar, não, eu não devo fazer isso. Eu não devo me submeter a isso. O que eu tenho que fazer? Explicar o que é o jejum, explicar a importância do jejum e incentivar os irmãos e depois dizer, se os irmãos quiserem, vamos fazer o jejum esse mês, essa semana. Quem quiser faz, quem não quiser não é obrigado a fazer. Nós não podemos ser legalistas a ponto de impor algo para as pessoas. É algo totalmente espontâneo. Agora nós temos aqui alguns benefícios que você adquire pela prática do jejum. Eu não vou falar que o benefício é você emagrecer, ok? O maior benefício não é você emagrecer. Isso aí você adquire com jejum e uma caminhada, um pouco de exercício. Qual que é o benefício que nós adquirimos no jejum? O jejum, ele aumenta, em primeiro lugar, o nosso senso de dependência de Deus. Dependência de Deus. Nós aumentamos o nosso senso. Nós aumentamos a nossa humildade. No momento em que nós estamos ali em fome, em fraqueza constante, isso nos leva a lembrar que de fato não somos fortes em nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. Naquele momento que você está jejuando, você se sente fraco, com fome, abatido. Nesse momento, esse momento te leva a lembrar que você não é forte em si,
que você é fraco, que você depende até mesmo de um alimento para estar forte. Você depende de Deus, que te concede todos os alimentos. Então, o jejum, ele aumenta, ele tem que aumentar o seu senso de humildade e dependência. Ao final do jejum, você tem que ser mais humilde e não arrogante. Você tem que estar dependendo mais de Deus. Segundo, o jejum nos permite dedicar mais tempo à oração e meditação. O legal do jejum é exatamente isso. Quando nós jejuamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos separando este tempo para total dedicação à oração e leitura e meditação. Qual é o princípio aqui que está por trás do jejum? O que significa o jejum? O jejum significa que nesse momento em que eu separei, olha só, eu estou separando essas 24 horas para mim me dedicar ao Senhor. Nessas 24 horas eu vou abrir mão de fazer coisas que são necessárias e essenciais para o meu dia a dia. Dentro dessas 24 horas eu simplesmente vou me dedicar à oração, à leitura, à meditação na tua palavra. Assim, é isso que eu vou fazer nessas 24 horas. Eu vou abrir mão de tudo, inclusive da alimentação. Você vai gastar todo o seu tempo em meditação a ponto de não sobrar nem tempo para você comer, para você se alimentar. O tempo que você gastaria se alimentando, você gastará se alimentando do verdadeiro pão espiritual, da palavra do Senhor. Então, é muito legal o jejum por causa disso. Ele permite nós dedicarmos mais tempos de oração, de oração e meditação. Por isso, é errado você fazer jejum e trabalhar. Não tem como alguém fazer jejum e trabalhar, fazer seus afazeres domésticos, fazer outras coisas. O jejum, ele é um tempo exclusivo que você separa para meditação, oração, leitura, estudo da palavra. É só isso que você pode fazer nesse tempo. Você não pode trabalhar, não tem como você, vou fazer jejum e vou trabalhar. Você não está fazendo jejum, você está passando fome à toa. O jejum, então, não permite esse tipo de coisa. Então, o jejum somente sozinho, sem trabalhar, na sua casa, sem fazer qualquer outra coisa. Você abre mão de coisas básicas, principalmente daquilo que é mais básico, a sua alimentação. E também o jejum, ele é um ótimo exercício de disciplina, né? Se nós não conseguirmos nos disciplinar acerca dessas coisas simples, ou seja, da alimentação, quem dirá a respeito de coisas mais complexas como o pecado? O jejum, ele é, em última análise, um exercício muito bom para nós, uma autodisciplina. Porque o que acontece? Vamos supor que você está jejuando, naquele dia sua esposa fez aquela picanha na brasa, aquela carne suculenta, e puxa, você gosta muito, é a sua comida predileta. E você está jejuando e você está sentindo o cheiro. Obviamente, você não é tão espiritual assim a ponto de falar que você não vai sentir vontade. Você vai sentir o cheiro e muita vontade de comer. Uma porque você está morrendo de fome e outra é seu prato predileto. Mas você fala, não, hoje eu não vou dedicar esse tempo a comer. Eu vou abrir mão de comer aquilo que eu mais gosto. Eu vou gastar esse tempo buscando ao Senhor em jejum, em oração e em meditação na sua palavra. Então você consegue se autodisciplinar, você consegue dizer não a uma coisa que nem é pecado. Não é errado você comer carne, mas você consegue dizer não a você se disciplina, e quando você está diante do pecado, isso te ajuda um pouco a te afastar disso. Não simplesmente isso, mas vai te ajudar. O que nos afasta mesmo do pecado é as escrituras, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O segredo está aqui, mas como você jejua, você medita, você está escondendo a palavra no seu coração. Nós vimos no livro de Mateus um pouco do jejum, mas também nós encontramos no livro de Atos situações em que a igreja jejuou. Atos 13, 2 e 3 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar,
impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então o jejum ele encontra espaço aqui no serviço cristão, na definição de pessoas para o serviço na liderança cristã. O que nós vemos aqui em Atos? De novo, aquele princípio, dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo deu uma ordem quando eles estavam jejuando: separem-me Barnabé e Saulo para a obra. E o que eles fizeram? Eles jejuaram, mostrando senso de dependência, e oraram. E depois disso tudo aqui, depois de jejuar e orar, eles impuseram as mãos e ordenaram Paulo e Barnabé. Senso de dependência, é o Espírito Santo que controla, é o Espírito Santo que guia a igreja aqui. E esse meio de graça chamado jejum está presente aqui em Atos. Para concluirmos, algumas atitudes erradas do povo de Israel para com o jejum e que foram criticadas pelo profeta Isaías e Jeremias. Então, lá no Velho Testamento, o povo fazendo o jejum de maneira errada, e talvez você possa se enquadrar aqui. E vamos ver o que Jeremias e Isaías condenou. Isaías condenou o jejum como um modo automático de obter respostas de Deus. Isso é muito semelhante, você pode ler em Isaías 58 isso, mas é muito semelhante com o que o povo de Deus faz nos dias de hoje com relação ao jejum. O jejum é um modo automático de obter méritos, favores, respostas de Deus. Porque eu jejuo, Deus é obrigado a me responder. Parece que a coisa funciona mais ou menos assim. E se você ler o texto com calma, você vai ver que Isaías, ele condena isso aqui. Isaías não dá espaço para esse tipo de ideia. Segundo, nós vimos também em Jeremias, ele condena um ritual sem vida. O jejum para o povo naquela época acabou se tornando apenas um ritual sem vida, apenas um ritual legalista. E isso também nós devemos fugir dessas coisas. Concluindo aqui a questão do jejum, eu vou fazer essa conclusão dizendo que esses textos nos mostram o espaço que o jejum tem na vida do povo de Deus. Essa prática aqui do jejum, meus irmãos, está intimamente ligada à devoção e dependência, não tem como separar. Não pode ser para nós apenas um ritual. Tem que ser um meio de expressarmos o quanto somos pequenos e dependentes de Deus. Cabe a cada igreja ensinar o seu povo a praticar o jejum de maneira correta. Nós não devemos, como cristãos, negligenciar o jejum. Nós devemos incentivar o nosso povo a praticar o jejum. Essa prática sempre será bem-vinda, desde que ela não seja um sinal de lei a ser observado, um sinal de lei a ser cumprida. Mas deve ser um sinal de adoração espontânea ao nosso Deus, um sinal de total entrega e humilhação. Nós devemos sempre lembrar que jejum não provém apenas de nós ficarmos sem nos alimentar por um período, mas de uma autonegação que é parte do jejum. Quando nós jejuamos, também estamos negando a carne. Nós estamos nos entregando totalmente às coisas espirituais. Ou seja, uma barriga vazia em si mesmo não é uma bênção. Alguém com fome não muda nada, não acontece nada de especial pelo fato de você estar com fome. Se fosse assim, os africanos seriam os mais espirituais do mundo. Estão o tempo inteiro com a barriga vazia. Mas o fato de nós estarmos com fome, sem nos alimentar, esse sofrimento da fome, deve sempre nos fazer lembrar que devemos, acima de tudo, ter a fome e sede de justiça. Nós não podemos viver só deste pão material. Nós devemos viver com toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero fazer uma citação agora de Crisóstomo. Deixa eu só abrir aqui essa página no computador. Crisóstomo, que foi um bispo de Constantinopla, ele viveu muito tempo antes de nós, e ele viveu no ano 349 depois de Cristo e viveu até o ano 407.
Esse Crisóstomo, ele é bem famoso, ele foi bispo e foi um grande teólogo e um escritor muito importante no seu tempo. E eu quero concluir essa questão a respeito do jejum com a citação que Crisóstomo fez. Ele diz assim: você jejua? Dê-me prova disto por suas obras. Se você vê um homem pobre, tenha piedade dele. Se você vê um amigo sendo honrado, não o inveje. Não deixe que somente a sua boca jejue, mas também os olhos, os ouvidos e o pé e as mãos e todos os membros do seu corpo. Que as mãos jejuem, sendo livres da avareza. Que os pés jejuem, cessando de correr atrás do pecado. Que os olhos jejuem, disciplinando-os a não fitarem o que é pecaminoso. Que os ouvidos jejuem, não ouvindo conversas más e fofocas. Que boca jejue de palavras vis e de criticismos injustos. Porque qual é o proveito de nos abstermos de aves e peixes, mas mordermos e devorarmos os nossos irmãos? Possa aqueles que veio ao mundo para salvar pecadores nos fortalecer para completarmos o jejum com humildade, tendo misericórdia de nós e nos salvando. Então eu encerro aqui com esse texto citado por João Crisóstomo, que é um teólogo do tempo do 3º século, muito famoso e muito conhecido. Amém? Graça e paz aos irmãos. Fica aí no outro canal espaço para vocês estarem fazendo as perguntas. Eu vou dar aqui um link para os irmãos depois a respeito de um estudo falando sobre batalha espiritual. São 2 estudos muito legais e que trata bem dessa questão do poder do diabo, até onde ele tem poder, e eu creio que os irmãos vão gostar, e eu incentivo todos a estarem ouvindo o que eu vou postar. Tá bem? Graça e paz a todos, uma boa tarde. Arigato.